formação docente. Mais um conteúdo que faz parte da ementa, que é também o nome da disciplina, né? Começa com diversidade. Até porque diversidade, quando nós falamos de diversidade, ela envolve uma gama de situações. E muitas vezes, quando se fala de diversidade, tem pessoas que pensam somente diversidade no lado do gênero, né? Leva somente para o lado de gênero. Né? Mas não, a diversidade envolve, o nome já diz, uma diversidade de gêneros, de situações que podem estar envolvidas neste contexto. No caso, como estamos falando também em relação ao curso de pós-graduação de Libras, envolve pessoas que são pessoas com deficiência, pessoas que são surdas, né, ou possuem surdez, ou deficiência auditiva, pessoas que fazem uso de Libras, né, elas são pessoas que são enquadradas também neste contexto, pessoas com deficiência. E é preciso também que se respeitem os direitos delas. Então, isso aqui é diversidade. Na escola você contemplar todas as pessoas que estão naquele contexto. Quer sejam negros, quer sejam pessoas com deficientes, quer sejam pessoas de opção sexual distinta. Enfim, isso é diversidade. E a formação docente. É preciso que vocês, enquanto profissionais, todos os profissionais que trabalham na educação, né, os profissionais da educação, tenham essa formação docente nesta área, né, ter esse conhecimento. Para quê? Para que se respeitem também os direitos das pessoas com deficiência e sejam eles respeitados nas suas peculiaridades, nas suas situações e que envolvem as suas necessidades específicas. Né? Então, o que vem a ser uma diversidade? Segundo Gurgel, 2011, falar em diversidade é tentar entender a variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto ou situação, ou também ambiente. Né? A ideia da diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade. Então, se observa que essa definição ela contempla inúmeros fatores, inúmeras situações, que a pluralidade, né, em várias situações, né, o plural, mais de um pensamento, a multiplicidade, algo múltiplo, os diferentes ângulos de visão, pessoas que pensam diferente também devem ser respeitados os seus direitos, ou abordagens distintas, a heterogeneidade e a variedade. Então, tudo isso está incluso como diversidade. Essa diversidade, então, indica os diferentes valores, costumes, vivências existentes entre os distintos grupos de uma determinada sociedade. Segundo o mesmo texto, né, o mesmo Gurgel também, do ponto de vista da antropologia, entender a diversidade contemplaria entender diferentes hábitos, costumes, comportamentos, crenças e valores, e também a aceitação da diferença do outro, chamado de alteridade. Né? Então, esse é o mote, né? A aceitação da diferença do outro. Então, tem que aceitar outras pessoas. Enquanto profissional, tem que fazer de tudo para que na sala de aula todos sejam respeitados, cada um com a sua diferença. Por isso que é a inclusão, né? Educação inclusiva hoje, de forma que o aluno com surdo, o aluno mudo, o aluno com deficiência física, o aluno que não tem nenhuma deficiência, eles estudem todos na mesma turma, né? E deve-se aceitar a diferença um do outro, essa socialização, né? Isso é preciso haver. É o que o Gurgel fala, né? Do ponto de vista da antropologia. Trata-se assim de compreender culturas diferentes agrupamentos sociais. Diversidade relaciona-se com a diferença, mas nada tem a ver com as classificações quanto à inferioridade ou superioridade de um grupo sobre o outro. Então, não quer dizer que muitas vezes as pessoas também vitimizam, a pessoa com deficiência, por exemplo, quer colocar ela como se fosse um coitadinho, né? Não é que eles estão em posição de inferioridade ou superioridade, porque eles são melhores, porque têm deficiência, tem que ser tratados superiores dos outros. Também não. Nem inferioridade, nem classificado como superior no determinado grupo. Temos que tratar todos de forma igualitária, né, na sala de aula, no contexto da educação.
Em outras palavras, respeitar a diversidade não significa ser tolerante com valores, costumes, hábitos que julgamos inferiores aos nossos. Certo? É preciso ser o respeito a cada uma das situações. Como é a questão da diversidade no nosso país? De acordo com Fernandes, 2005, pesquisas já realizadas pela Fundação Carlos Chagas no ano de 1987 têm demonstrado o quanto a nossa escola ainda não aprendeu a conviver com a diversidade cultural e a lidar com crianças e adolescentes dos setores subalternos da sociedade. Isso em 1987, Carlos Chagas já apontava nessas pesquisas, a Fundação Carlos Chagas, né? E isso demonstra que, imagine hoje, a nossa escola ainda não aprendeu a conviver com a diversidade cultural e a lidar com as crianças e adolescentes do setor subalterno. As crianças e adolescentes do setor subalterno justamente são esses que são menosprezados. É a criança com deficiência, é a criança negra, é a criança que vive nessas circunstâncias de vulnerabilidade socioeconômica. Então, é preciso que haja justamente que as escolas aprendam a conviver com as situações, a lidar com as situações. As pessoas que são menosprezadas no geral para a sociedade. É preciso que haja esse respeito. Mas se é gritante o tratamento dado a esses segmentos sociais, não se pode dizer que é menos preocupante o tratamento dado aos oriundos de regiões mais pobres do nosso estado do Brasil, aos estudantes que ingressam com faixas etárias maiores em nossa universidade e às pessoas com deficiências, com deficiências que hoje chamam pessoas com deficiência. Então é preciso realmente que cada um tenha seu devido respeito, se respeitar. A formação docente e a diversidade. Então vamos agora, já que nós conceituamos duas partes, vamos agora essa formação docente em relação à diversidade. Como formar então os nossos docentes para que a escola pratique o respeito à diversidade e impulsione a inclusão? Como é que nós podemos fazer isso? De modo que os docentes respeitem, de modo que os docentes entendam essa questão da diversidade. Moreira e Câmara, apoio de Candu e Moreira, 2008, analisando a relação entre currículo e identidade, indicam como se deve trabalhar com as identidades e com as diferenças na sala de aula. Para isso, estabelecem a necessidade de se adotar as seguintes práticas. Vamos observar quais seriam essas práticas necessárias para a relação dessa identidade, para se trabalhar essa identidade com as diferenças em sala de aula. Primeiro, deve-se procurar aumentar a consciência das situações de opressão que se expressam em diferentes espaços sociais. Então, essa consciência das situações de opressão. Muitas vezes, por as pessoas não entenderem isso e acham que é normal e continuar a opressão, achando que, por exemplo, aquelas situações não são situações de opressão. Quando se estigma alguma coisa, quando você julga, pré-julga, faz pré-julgamentos, são situações de opressão. As situações de bullying são situações de opressão. A falta de respeito são situações de opressão. Então, essa consciência é preciso ter dos profissionais. E muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo pode estar sendo uma situação de opressão. E nós temos que aumentar essa consciência das situações, nas nossas relações. Propiciar ao estudante a aquisição de informações referentes a distintos tipos de discriminações e preconceitos. Então é preciso que os profissionais também propiciem aos estudantes essa aquisição de informações referentes aos tipos de distinção e preconceito, para que eles entendam quando é que eles estão cometendo discriminação ou preconceito. Quando eles estão tratando a pessoa com deficiência, surdo, qualquer pessoa com preconceito. Eles têm que entender isso, nós temos que levar o estudante a ter essa aquisição dessas informações. Distinguir os tipos de discriminação e os tipos de preconceito. Estimular o desenvolvimento de uma imagem positiva dos grupos subalternos. E é onde entra aquela questão que nós acabamos de falar também. Nós temos que estimular o desenvolvimento de uma imagem positiva, porque as pessoas que vivem nessa situação de distantes, de marginalizados, que são esse grupo que eu falei, os negros, pessoas com deficiências, os homossexuais, as mulheres, muitas vezes, em muitos casos. Então, esses grupos, muitas vezes, são tratados de forma subalterna, não são tratados com preconceitos, com discriminatórios. Então, é preciso estimular essas pessoas a imagem positiva, que eles tenham autoestima elevada, valorizar-se, que eles mesmos se valorizem, que eles tenham essa autoimagem, essa imagem positiva deles mesmos,
né? Para eles não se sentirem assim, eu vou para a escola porque eu sou sempre menosprezado, porque eu não sou respeitado, etc. E aí eles mesmos se adotam esse sentimento. Então é preciso que estimule o desenvolvimento dessa imagem positiva, favorecer a compreensão de significado e da construção de conceitos que têm sido empregados para dividir e discriminar indivíduos e grupos, né? Em diferentes momentos históricos e em diferentes sociedades. Então tem que haver esse favorecimento dessa compreensão do significado da construção dos conceitos, né, que têm sido empregados para dividir e discriminar indivíduos. Quais são os conceitos de discriminação? Né? É preciso favorecer a compreensão desses conceitos, que vem a ser discriminação, né, de indivíduos e de grupos. A quinta questão, a quinta situação é facilitar ao estudante ou à estudante a compreensão e a crítica dos aspectos das identidades sociais estimuladas pelos diferentes meios de comunicação. Então, é preciso facilitar essa compreensão do estudante, né? Essa crítica ao aspecto das identidades sociais. Ele precisa conhecer as identidades que existem no seu país, né? Que são estimuladas pelos meios de comunicação. Propiciar também ao aluno a possibilidade de novos posicionamentos e novas atitudes que venham a caracterizar propostas de ação e intervenção. Né? Ele tem que ter essa possibilidade de novas atitudes. Né? E essas atitudes que eles iam tomar, que os alunos iam tomar, venham caracterizar ações de intervenção, que eles mesmos possam ser protagonistas disso. Né? Ações de prevenção, projetos de intervenção que venham mudar o quadro de uma sociedade, de uma realidade, de uma história, de uma comunidade, da escola, por atos de bullying, por atos de desrespeito que existem naquele lugar, naquele local. É preciso propiciar isso. E por último, articular essas diferenças. É preciso fazer essa articulação das diferenças, né? Conforme Kandal e Moreira diz, são as situações que estão elencadas e relacionadas dentro desse contexto de formação docente e diversidade. Né? Então, na próxima aula vamos continuar tratando de assuntos relativos à nossa disciplina, né? E vamos até a próxima disciplina.